Oi, gente! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no Desenrola Vai Beber, episódio número 16. Isso, 16. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. As pessoas têm buscado, né? Bastante tem colocado tem lá pra gente, tem perguntado, mandado comentários. E é um assunto que é muito atual. O tempo inteiro a gente especialmente as mulheres pensam muito nisso. E a gente hoje vai falar por que eu tenho medo de engravidar. Por que eu tenho medo de engravidar? Então, se você tiver alguma história para o Desenrola Vai Beber, você pode mandar no e-mail desenrolabebe@gmail.com. É B, só a letra, tá, gente? BB. Isso. Ou você pode também usar os nossos canais, o YouTube, para poder mandar Instagram, uma mensagem, o Instagram, enfim. Nós podemos desenrolar sua história, suas dúvidas aqui, tá bom? Eu sou a Gisele Maia, psicanalista. E eu sou a Tércia Barreira, psicóloga. E esse é o Desenrola Vai Beber. Essa é uma dúvida que eu acho que não sei, posso dizer a maioria das mulheres que nos cercam, pelo menos sim, eu percebo isso. Que estão nessa idade mais entre 30... Isso, eu ia falar depois 40 dos 30, anos, entre 30 e 40. Fica essa dúvida... Vou ter filhos? Será que eu tenho que ter? Será que eu tenho idade para ter filhos? Qual é a idade melhor para ter filhos? E por que eu penso em ter filhos e eu tenho medo? Por que eu tenho medo da maternidade? Né? É um bicho papão? Um pouco. Então, acho que a gente tem que começar essa discussão, né? Porque esse sentimento, essa sensação que vem de medo, ela tem uma relação direta com a cultura que a gente vivencia, o lugar que a mulher sempre ocupou na sociedade, né? E que, claro, vem mudando ao longo do tempo. Mas se a gente voltar um pouco, essa divisão sexual do trabalho, se a mulher mais para o cuidado da casa e do filho e o homem saindo mais e trabalhando mais, né, num trabalho remunerado, isso foi mudando ao longo da história, né? Então, se a gente voltar atrás, lá na época do feudalismo, eles dividiam as tarefas, né? E até as crianças participavam do trabalho em si. Então, não estava tão marcado essa divisão da mulher sendo do cuidado. Genitora e cuidadora. Isso. Até porque a infância, na verdade, gente, ela é um marco social. A gente começa a olhar para a importância da infância e falar sobre isso a partir de muitos estudos sobre o cérebro infantil, sobre psicanálise, psicoterapias, médicos, enfim, né? Então a gente começa a entender que existe realmente um momento ali que é crucial para o desenvolvimento humano. Isso. Então, essa infância ela vai mudando ao longo do tempo. Eu que fiz serviço social também, eu me lembro muito da história, década talvez de 1960, desse primeiro damismo, um pouco antes, aliás, né? 1940, talvez, 50, teve essa preocupação com a infância, porque as crianças morriam muito, né? E, na verdade, passagem do século XIX para o século XX... tem a questão, eu lembro da Vera Iaconelli no Manifesto Antimaternalista, né? Ela traz bem essa história da maternidade, né? De como que isso é construído. Então, não sempre foi assim, como a gente estava falando. Inclusive, dentro mesmo do período ali da Revolução Industrial, as mulheres, as crianças, os homens, todos iam para a fábrica, né, para o chão de fábrica. Então, neste período da Revolução Industrial, não existia ainda essa preocupação com as crianças, né? Sim. E aí, esse mito do amor materno, ele surge, na verdade, nessa ideia de que... Do instinto materno, que isso é importante, que a mulher tem isso. Ele vem como uma narrativa para tirar a mulher da fábrica e ela se dedicar ao cuidado das crianças. Porque as crianças estavam morrendo muito, as crianças eram acometidas de muitos problemas, a delinquência estava aumentando muito, então é uma necessidade, foi uma necessidade de econômica. uma política...
política social e econômica de tirar essas crianças da rua, esses delinquentes da rua também, e de quem vai cuidar dessas crianças. Então, as mulheres iam cuidar dessas crianças, as mulheres saem das fábricas e vão cuidar dessas crianças nas casas. E aí a mulher fica muito mais responsável por esse cuidado da criança, a amamentação, né, que aí existe na época uma campanha muito grande sobre a amamentação. Aí já nessa década que você estava trazendo, né, isso. 50, 60. Esse apelo muito grande sobre a amamentação, da importância, né, de amamentar, do cuidado que essa criança, da proteção da criança nesse lugar, né, mais desse lugar mais vulnerável. Né? Então aí muda-se a configuração e a mulher fica nesse lugar de cuidado. Da né? casa, né? Dentro de casa, cuidando da casa e dos filhos, e o homem sai para trabalhar e prover financeiramente essa família. Isso. Que se estrutura assim até hoje quase. Só que a mulher saiu, né? Depois da década de 70, a mulher sai para trabalhar de novo. Sim, até por conta dos movimentos, né? Antimaternalistas, os movimentos feministas que trazem isso. Então, a mulher... E engraçado, né? Interessante, na verdade, que as mulheres, elas são sempre colocadas, até mesmo quando elas saem no começo... Elas saem para profissões que têm a ver com cuidado, né? Enfermeiras, professoras, então sempre envolvendo o cuidado. A mulher, babá. A mulher nesse lugar de cuidadora, né? Então isso remonta, né, à sociedade por muito tempo. E aí agora a gente tem outras características. Então, eu achei interessante a gente analisar a história para a gente entender com criticidade, com consciência, os movimentos da nossa época, né? Sim, então, hoje a gente volta a ter um movimento para que a mulher seja bela, recatada do lar, fique, né, em casa. Eu quero só fazer bolo para o meu marido, né? Qual o problema disso? Então, a gente vê esse discurso, né, nas redes virtuais, enfim. E é isso, a gente precisa entender que existe um movimento, que uma coisa não era para estar contra a outra. Né? Tipo, você sair para trabalhar não era para ameaçar eu ficar em casa para cuidar dos filhos. Sim. O que é o problema? O discurso, né? Como que eu falo isso? E aí eu começo a trazer, eu não, né, gente? As pessoas que falam isso, começam a trazer dados e, enfim, uma pseudociência para justificar a importância da mulher ficar em casa e cuidar dos filhos. Então, assim, a gente precisa estar muito atenta para não cairmos nesses discursos. E assim, até fala disso, assim, algumas mulheres, aliás, né, o trabalho de casa, doméstico e com filho, ele é muitas vezes mais valorizado. Às vezes a mulher sai, trabalha o dia inteiro, ela tem essa sobrecarga, ela trabalha o dia todo, mas o que vale mesmo é quando ela chega em casa para cuidar dos filhos e cuidar da casa, né? O que ela e muitas vezes ela se vangloria disso. Olha, eu dou conta disso tudo, mas ela não se dá conta da situação que ela está, que é de sobrecarga. Mas ela não reconhece que tem uma dinâmica maior que favorece ela estar nesse lugar, né? E aí isso chega para ela como um trunfo. Olha, eu dou conta de tudo. Ou um desejo próprio dela. Um desejo próprio dela. Isso é dela. Exatamente. Né? Mas muitas vezes existe realmente na sociedade essa facilitação por esse discurso, não é? Então é muito interessante que a mulher dê conta de tudo. A quem interessa isso? Fica a pergunta. A quem interessa. Só um dado que eu achei interessante trazer também, né, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que no mundo cerca de 10% das gestantes e 13% das mulheres no período pós-parto apresentam algum transtorno mental, principalmente depressão. Então, assim, isso tem muito a ver com o que a gente acabou de falar, né? Então, essa cobrança, esse ideal de mulher que dê conta, e aí por não dar, né, ou por ter muito sacrifício para dar, isso vai impactar diretamente na saúde da mulher. Exatamente. E acho que somado a isso também,
fica esse fantasma de que como eu não vou dar conta se a minha mãe deu, se a minha avó deu, e deu em épocas muito mais difíceis, né, de acesso, onde as mulheres eram muito mais subalternizadas, né? Então fica essa coisa, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta do trabalho, Como eu tenho que dar conta de 3 filhos, eu não posso ser fraca. Eu não dou conta, né? Minha mãe deu, e tinha muito mais filhos. Exatamente. E eu não sei como ela deu conta. Né? Então, mas se a gente parar para olhar a história, a gente sabe que tem grandes chances de ter instalado algum adoecimento mental, porque não é simples assim, né? Não é simples. Então, esse medo, né? Essa pergunta, por que eu tenho medo de gestar? Por que eu tenho medo da maternidade? Essas questões sociais, né? Elas permeiam, e é importante a gente fazer contato com isso, né? De que você não está isolada, né? E aí tem mais coisa, né, Té? Que você escolhe, então, porque a gente não é contra a maternidade, né? Não. Acho que a mulher, ela precisa ter condições de vivenciar essa maternidade. Se ela quiser. Se ela quiser, com rede de apoio, entendendo antes de entrar nisso de que é difícil mesmo, né? E de que essa ideia de instinto materno, ela vem muito mais como uma política de dominação do que outra coisa, como a gente está falando aqui. Então, assim, não é simples. Esse cuidado, ele não é específico da mulher. Ele não vem, então eu gestei, automaticamente eu estou preparada para cuidar do filho. Né? Sim. Eu gestei e pari, então eu dou conta. E não é verdade. Né? Acho que é uma armadilha, inclusive. Né? Cilada, Bina. Cilada. Inclusive assim, né? Por que ter medo? Porque é isso, gente. O medo, na verdade, ele tá aí para fazer a gente, de fato, ficar em alerta com algum perigo que possa se aproximar, né? E qual que é o perigo disso? É o não dar conta, é o me arrepender, por exemplo. Vai sobrar tudo para mim. Né? Então, esses dados todos que, se a gente não for muito ingênua, a gente tem, né? De saber que é pesado essa carga. E outra coisa, né, Gi? Acho que eu fico pensando também nessa questão profissional. Sim. Então, eu fiz um trabalho na minha pós que eu falo sobre a maternidade no patriarcado. E aí, quando a mulher tem a escolha, vou colocar aqui entre aspas escolha, porque é uma escolha constrangida, né? Muitas vezes. Depende da situação financeira, por exemplo, para ela possibilitar-se ter uma escolha. Mas quando ela tem essa escolha, ela fica constrangida e ela fica culpada de, por exemplo, querer trabalhar e deixar os filhos na creche. Sim. Porque ela podia, o marido dava conta de sustentar a casa. E a mãe é tão importante na criação dos filhos, né? Eu tô falando assim, gente, pra gente justamente desmistificar e ficar atenta pra gente não cair nessas falas que o tempo inteiro a gente tá ouvindo, né? Coisas sutis, na clínica perguntas, parece muito. Na clínica, no bar, né? Acho que assim, quando a gente tem rodas de mulheres, esse tema é muito forte, não é, Gi? Então, assim, e aí é isso, acho que vem essa cobrança social e que a própria mulher individualmente vai colocar isso na conta dela. Né? Então tem aquele ditado que é bem famoso, né? Que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. E aí a Vera e a Conelli colocam no livro dela, mas ninguém conta que também é preciso de uma criança para cuidar da aldeia. Ou seja, é interessante para o Estado que as crianças nasçam. Sim. Porque são quem vai sustentar, não é? Tanto é que hoje a Previdência tem tudo isso, por quê? Porque a população está envelhecendo e as pessoas estão tendo menos filhos. Menos filhos. Isso tem um impacto social e econômico muito grande. Exatamente. Então, se é importante para o Estado que as crianças, que a taxa de natalidade, claro, aumente, mas de uma maneira mais equilibrada, é importante também que o Estado financie, banque, se responsabilize com essa criança também. E aí entra, quando a gente fala dessa rede de apoio, né?
a gente está falando disso, a gente está falando dessa responsabilidade que o Estado tem, esse coletivo que a Vera e a Conelly fala, porque quando nasce uma criança, ela não é só responsabilidade da mãe nesse cuidado, mas ela é responsabilidade de uma sociedade toda, né? De que precisa prover o ensino, a educação, que precisa prover condições de que a mãe consiga, a mãe, né? A gente fala mãe, mas o cuidador, que pode ser uma avó, isso não tem, né? Acho pai. Que o Lacan aí dentro da psicanálise já vem desbancando isso, né? Que é função, não é a pessoa em si. Então, por isso também que essa coisa do cuidado, ela não pode ser colocado só para a mulher, né? Muitos pais ou avós fazem esse lugar, essa função de cuidado e muito bem. Eu até estava falando aqui com a Té que eu li num livro, a gente vai indicar aqui esse livro, né? Que fala sobre a ocitocina no homem que participa da gestação com a mulher. Ele também libera ocitocina quando a criança nasce, que é muito desse amor, né? Que é o hormônio do amor e que esse contato com a pele, o abraço, o toque, vai liberando nesse cuidador a ocitocina também. Então olha como é importante e como também cai essa tese de que só a mãe é possível o cuidado. E não é, né? Então quando as mulheres saem para trabalhar e esse outro cuidador fica, ele também é capaz, né? Então... Sim. Por isso que às vezes a gente pensa, eu vou assumir uma maternidade, mas como eu vou assumir, né? E de que lugar e como eu entendo essa maternidade? Ela é só minha ou ela é uma responsabilidade coletiva? As pessoas que vivem comigo assumem isso também e a sociedade ou não, né? Porque senão vai gerar culpa e isso vai ficar muito difícil, né, bancar? Sim. E aí... É isso, né? No fim das contas, a decisão de ter ou não ter deveria ser da mãe, né? A gente sabe que nem sempre é assim, porque ela vai sofrer pressões de vários lados, mas é isso. Por mais que a gente fale sobre isso, é importante a gente falar mesmo sobre essa questão de colocar também, dividir esses cuidados e responsabilizar os cuidadores e não apenas a mãe. Mas a gente ainda está engatinhando nesse processo. Mas assim, sugestão é que se tem esse medo, isso precisa aparecer, né? Isso precisa vir para a mesa, isso precisa ser falado, né? Então, não viva esse medo sozinha, achando que você... e tentando trazer soluções para você só engolir esse medo, não é? Se convencer de que... Ai, é difícil, mas eu vou dar conta, eu sou forte, minha mãe deu, né? Tudo isso que a gente falou. Então, converse com a parceria, né? Com a rede de apoio. Então, tenta trazer essa aldeia que você tem, e eu espero que você tenha algumas pessoas, para contribuir de uma forma prática com você, mas sabendo que, eventualmente, as pessoas podem não comparecer. Exatamente. Não é? E aí, e é isso. Então, eventualmente, estamos aqui, né, na clínica para também ajudar nesse campo que é tão importante. Porque a maternidade, gente, ela é considerada como um trauma. E um trauma não necessariamente porque é ruim, mas porque é algo que tem uma ruptura muito grande. Muito grande. Não é? Que se rompe. Então, é antes e depois de ser mãe. Eu costumo dizer que é um portal, né, que se passa. Ai, mais bonito do que um trauma. É um portal, só que esse portal, ele meio que te desestabiliza, porque te tira... Pode ser a caixa de Pandora. Winnicott, exatamente. O Winnicott, ele fala que a mulher fica meio louca depois que ela gere uma criança e que ela pare. Né? Depois do parir, ela fica louca, que é o tal do puerpério que a gente fala, né? Porque, e aí ele não traz questões biológicas, mas ele fala dessa coisa da loucura, porque é um portal que se passa, que você começa a se reconhecer como criança. Você se vê, você se projeta no filho. Então, coisas que você não pensava antes, você começa a pensar, você vai, é como se você voltasse para esse lugar de filho, de criança. Você começa a olhar a relação com os pais, com os cuidadores, com maior criticidade.
mas também com mais humanidade. Então essa loucura toda que acontece, e acontece com os pais, estou falando nessa família mais tradicional do papai, mamãe e filhinho, né? Mas esse pai que acompanha também essa gestação e depois o nascimento, acontece com ele também, né? Para você ver que não é só de ordem biológica, porque a situação, o nascimento, ele é tão intenso que esse outro que vivencia isso também passa por esse momento, por esse portal, né? É muito importante a gente saber disso, porque é algo que te desestabiliza e que se você não tomar cuidado, e que também você não tem muito controle, que te faz perder a identidade. Isso a gente já tá fazendo barulho, né? Essa garra. Então é algo avassalador, eu diria, até. É muito avassalador. E aí, assim, teve uma pergunta que era sobre a idade, né, de ter filhos. Gente, acho que muito mais importante do que um marcador cronológico, né, sobre idade, é você ver a sua maturidade, sabendo disso tudo. Dito isso, né, quando que eu me sinto mais bem preparada para assumir isso, não é? Acho que em alguma medida isso pode ser, dependendo das pessoas envolvidas, isso tem uma ótica bem racional e lógica, que se planejam, né? Sim. E falam assim, olha, nessa idade. E algumas pessoas que são mais, né, assim, livres, digamos assim, de planejamentos, é isso, vão ter que lidar com aquilo. Mas é importante saber que tem tudo isso aí que vai mudar essa rotina. Que vai mudar. Inclusive, assim, dentro do relacionamento, né, quando se vive um relacionamento ali monogâmico, tem, né, o papai e mamãe, enfim, é algo que desestabiliza, inclusive, o relacionamento. Se você não tiver uma maturidade para lidar com a situação, porque é alguém que chega, mas que chega e você fica sem dormir, e você tem uma irritabilidade maior, porque tem a questão do humor é afetado diretamente, sim. Né? Você deixa de ter a sua liberdade, né, para fazer as suas coisas, porque você tem um outro ali que tem que cuidar. Então, assim, quanto mais maduro no sentido de pesquisar as informações, de saber onde você está entrando, menos nocivo isso é. Não é que fica mais fácil, mas fica menos difícil, porque você entra sabendo que tem todas essas complicações. Já escutei na clínica assim, eu não sabia, ninguém me falou que ia ser tão difícil. Eu sinto muito por quem passa por isso, Ninguém me falou que ia ser tão difícil. Então, de uma romantização na maternidade e depois, quando chega, isso gera até uma depressão pós-parto, né? Hoje mesmo eu vi esses dados, né, assim, de uma universidade e tal, numa página, e aí trazia a questão do baby blues e da depressão. Achei, assim, um pouco dramático e, tipo, só traz isso, sabe? A maternidade. Sim. Não é só isso, né, gente? Eu acho que aí que tá. Tem um monte de coisas, como a Gisele colocou, que é um portal, porque é isso, tem um monte de coisas que te atravessam e que uma vez que você vai ser outra, o seu olhar para o mundo vai mudar. Né? Então, assim, e eu espero que isso aconteça, porque se a gente passa ileso por isso, é porque você não viveu isso. Não é? Então, às vezes a pessoa, sei lá, simplesmente delegou e falou assim, pra mim não foi nada disso, pra mim foi bem tranquilo. É muito difícil isso acontecer, não é? Porque, de fato, é uma experiência muito rica, desafiadora, mas que, quando a gente atravessa, é isso. Tem a questão que a Vera também fala, estamos citando bastante ela, mas é que esse manifesto antimaternalista, ele é muito assertivo em várias coisas. E ela fala sobre o ressentimento que é a chegada de um filho quando ela cai só sobre os cuidados, por exemplo, da mãe, que é o mais comum. Né? E a importância da gente dividir esses cuidados para a gente fazer essa travessia acompanhada. E que o casamento, de fato, pode sair muito fortalecido e não ruir
como é muito comum. Como é muito comum os casamentos irem quando vem filho, até os 2 anos de idade, o índice de separação é muito alto, quando, que é no puerpério. Então, assim, tem a questão da vida sexual que vai ser impactada, a privação de sono, isso tudo traz uma sobrecarga, fora, claro, as questões de depressão e coisas de saúde mental mais graves. E a questão de depressão não fica só na mãe, né, ou no cuidador, fica também pro filho, pra criança, né, que de alguma maneira, de alguma forma vai impactar no amadurecimento emocional dessa criança, no desenvolvimento emocional, né. Eu vi até uma reportagem que fala que na França as mulheres, elas largam a amamentação muito cedo. Por quê? Porque elas inserem claro, não é em todo lugar lá, mas elas inserem a mamadeira para que o companheiro possa também participar desse desenvolvimento. Então, se está na mamadeira, não está mais, se não depende só de mim, do seio, e então o outro pode levantar de madrugada também para amamentar, né? Então, fica a mulher nesse lugar de corresponsável pela vida da criança, né? Então, eu acho que isso talvez seria um caminho, né? Mas o diálogo, como até falou, com o parceiro é fundamental. O que nós estamos dispostos juntos a bancar? E, para além disso, esse entendimento de que a Vera traz, que é uma responsabilidade para as futuras gerações, né? Não é, e da sociedade, não é só sua, porque senão isso culpabiliza muito. Exatamente. Acho que é isso. Vamos aqui indicar um livro. Indicações. Vamos lá. Tem o livro A Maternidade e o Encontro com a Sombra, da Laura Gutman. Eu vou indicar esse livro aqui. Eu li esse livro durante a minha gestação. Foi um livro assim que agregou, mas precisa ter cuidado no momento da leitura, porque senão ele tende a culpabilizar só a mãe. Coloca a mãe nesse lugar de que, olha, tudo depende de você para essa criança dar certo. Então, eu li na gestação, foi um livro que somou, né, esse dado que eu trouxe da ocitocina é desse livro, mas então pensar bem a época, talvez no puerpério eu não indicaria ler esse livro aqui, tá? Me foi indicado o puerpério e não foi legal. Então, tá vendo as experiências? Tem o livro da Vera Iaconelli, né, que é o Manifesto Antimaternalista, é um livro muito bom, excelente. Ela faz uma reflexão histórica, mas ela também faz esse bate-bola de como a psicanálise entende isso, né? Assim. Ela pega alguns autores para falar sobre isso, então é muito rico esse livro. A gente já indicou no outro podcast, né? Sim. No outro episódio, e indicamos aqui agora porque inclusive, eu achei que esse episódio ele entra até quase como uma reparação desse episódio passado, que a gente se esforçou muito para trazer os pais no lugar do narcisismo e não culpabilizar a mãe, mas eventualmente, gente, a fala, né? Eu assistindo o episódio, eu fiquei incomodada com algumas horas que eu falava o tempo inteiro, a mãe. Então, isso tá tão, por mais que a gente tente, né, tá consciente, quando a gente vê, a gente tá lá culpabilizando a mãe. Sim. Então, vem aqui como uma reparação. Eu queria indicar também 2 livros que são da Helena Ferrante. Tem o filme também, que é A Filha Perdida, né, e o livro, e Dias de Abandono. A Helena Ferrante na verdade a gente não sabe quem é a Helena Ferrante, você sabia? Que ela tem uma identidade que a gente não sabe quem ela é, na verdade. Então pode ser um autor, acho pouco provável, porque ele traz bastante as coisas da mulher, assim, né? Com muita propriedade. E aí, o Dias de Abandono e A Filha Perdida, que foram os 2 que eu li, mas tem outros, ela desconstrói essa ideia do instinto materno. Né? Então ela traz a mãe, ela é mãe, mas assim, não é nada romantizado. Então ela se irrita com a filha, né? Então mostra isso. Sim. E eu acho isso, apesar de duro, muito importante pra gente dar esse espaço e esse lugar e a gente entender a dimensão que é essa dificuldade, esse sofrimento. Exatamente. E aí, mais uma vez, a Vera, ela fala assim: quando você estiver julgando, tenta trocar, inverter os papéis. Imagina que aquela atitude que a mãe está tendo é um pai que está tendo. E o que o pai está tendo é a mãe que está tendo. Pra gente tentar equalizar e ver como os nossos olhos já estão enviesados. Pra olhar isso. E acho que tem a série também, uma série mais recente que foi assim... muito boa,
que é All Her Fault. Isso. E que fala exatamente sobre isso, né? Essa sobrecarga feminina, essa culpabilização, da que é tudo mulher, culpa dela, né? E de como a relação, ela fica adoecida, a relação de casal fica adoecida quando não tem um equilíbrio aí nesse cuidado, né, dos filhos. Então vale a pena essa série também. É uma série curta, são poucos episódios que eu adoro e assim, é interessante porque vários primeiros episódios assim, gente, ela muda de ótica e aí é outra personagem feminina, por exemplo, que vai estar no protagonismo daquele episódio e aí a gente fica sempre achando que é a culpa dela, dessa personagem. Aí muda, traz outra, aí você fala, é culpa dela. Então a gente está sempre culpabilizando alguma das mulheres. Ela que foi a culpada de ter acontecido isso. Sim, né? sim. É importante a gente assistir e se analisar também. Também. Bom, acho que a gente desenrolou bem, né, bebê? Desenrolamos muito bem, bebê. E então, é isso. Espero, gente, que você tenha atendido aí as demandas. Se ficarem dúvidas, perguntas, sugestões, manda pra gente. É isso. tchau. Tchau.